Tenham graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Alegrem-se os céus, e exultem na terra, e digam entre as nações: o Senhor reina. Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todos. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a Ti entre as nações, pois o Teu amor é mais alto que os céus. A Tua fidelidade chega até as nuvens. Que Deus abençoe com a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé e assim vou pedir que o nosso irmão Tadeu esteja levando a Deus em uma oração de adoração e gratidão ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno e queridíssimo Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos neste local separado pelo Senhor, para que nós aqui possamos exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, em cada ato deste culto, Senhor, com cada momento aqui, através, Senhor, dos cânticos, das orações, da liturgia, da pregação, através das orações, com os instrumentos e também com as nossas vozes, Senhor. E também com aqueles irmãos que não puderam estar aqui esta noite, Senhor, mas que esteja também com cada um, Senhor Deus querido. Nós queremos Te adorar e exaltar o Teu santo nome. E nós Te agradecemos por esses momentos aqui, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 88. Amava-me, Senhor.
confessamos a Deus o nosso pecado. És minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome. Guia-me e conduze-me, em tuas mãos entrego meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Que Deus nos abençoe com a palavra do Senhor. Vou pedir que a nossa irmã, a Bia, esteja levando a Deus em oração, uma oração de confissão. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo seu Filho, Senhor, que morreu e ressuscitou na cruz por nós, Senhor, vivendo nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha estar também por cada um aqui, Senhor, por coração de cada um aqui, que vamos estar louvando a Ti, Senhor, através dos hinos, também da oração, dos louvores, da mensagem também do Senhor para nós, e que a gente venha estar colocando em prática, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Juntos ouvimos a palavra de Deus. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Que Deus abençoe com a palavra do Senhor. Vou pedir que as irmãs responsáveis pelos cânticos espirituais, louvor ao nosso Deus, estejam à frente para conduzir toda a igreja. Será a salvação.
Graça e paz, amados irmãos, que Deus nos ilumine, nos capacite sempre, para que assim entendamos a palavra dEle e que a sua palavra vindo ao encontro da nossa vida, faça moradia no nosso coração, preenchendo as lacunas que porventura existirem, nos renovando, trazendo dos altos céus águas tranquilas para enfrentarmos sempre a semana que está iniciando. Há 2 semanas, há 2 domingos, nós iniciamos uma série dos livros dos profetas menores e alguns deles nós vamos parar um pouquinho mais,
outros apenas uma reflexão. E o livro de Jonas, que essa noite nós meditaremos, nós vamos parar nele por alguns domingos para tirar algumas aplicações para a nossa vida. E o livro do profeta Jonas é um livro muito curioso e bastante enriquecedor também para a nossa vida. Nesta noite nós falaremos em Jonas capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo, mas vamos ficar apenas do 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Eu sempre brinco com os irmãos quando a gente fala dos profetas menores, parece que eles correm da Bíblia, desaparecem, né? Mas nós vamos falar tanto nos profetas menores que a gente vai ficar bem conhecedores deles, né? A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsas para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, homem, e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens, os marinheiros, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pai querido, neste momento que abrimos a Tua Palavra, rogamos que ela fale conosco. Que o Senhor fale conosco através dela, ó Pai, dando a nós sempre a alegria e o prazer de continuar vivendo para a causa do Teu reino, nos fortalecendo, curando, restabelecendo, ó Pai, saúde física e espiritual. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, dentro da série dos profetas menores, nós vamos tirar um tema para o livro de Jonas, que é: a salvação
é de Deus, ou a salvação vem do Senhor. De fato, Deus é soberano sobre as nações. E hoje nós vamos falar sobre a parte 1, o primeiro slide, fugindo de Deus. Fugindo, fuga de Deus. Os irmãos podem reparar que lá no fundo, naquela sombra, tem um grande peixe e Jonas já foi lançado do navio. Amados irmãos, eu quero dizer que existem duas histórias na Bíblia que falam de dois personagens que nossas crianças, desde pequenininhas, né, elas aprendem em nossas igrejas. Davi e o gigante Golias, e também de Jonas, que foi engolido por uma grande baleia, que na verdade não é baleia. A gente ouviu isso há muitos anos, mas de fato é um grande peixe. E certa vez perguntaram para uma criança: qual personagem da Bíblia você gostaria de ser? E ela disse: eu gostaria de ser Jonas. E aí o professor da EBD: mas por quê? Para andar de peixe. O sonho dela era andar de peixe. De fato, essa história, né, impacta a vida das nossas crianças. As nossas crianças ouvem com espanto a história do peixe, né, do grande peixe que engoliu um homem. E certamente Jonas, como disse o reverendo Edival, Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino. Foi o primeiro. Porque na história, esta história, ela é real. Eu acredito que todos nós amamos esta história. Mas apesar de contar tantas vezes esta história e recontá-la, eu digo que mal entendemos o que ela significa. O relato de Jonas, ele deve ser considerado um relato histórico e verdadeiro. Muitas pessoas dizem que é um mito, mas não é um mito, não é uma lenda, e muito menos um mito. Jonas foi citado por Jesus Cristo, exemplificando como seria a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Jesus Cristo citou o profeta Jonas pelo próprio nome dele, o único que Cristo citou pelo nome dos profetas menores, Jonas. Jesus Cristo tinha uma certa afeição pelo livro de Jonas. E se nós não acreditarmos que o livro de Jonas é uma história real, então nós também não iremos acreditar que Cristo é de fato real. Porque Cristo contou esta história de Jonas aos fariseus, aos escribas, para dar exemplo do que aconteceria com ele. Então, de fato, isso aconteceu. Foi um milagre de Deus. Quando os escribas perguntaram por um sinal, Jesus então falou essa história. Amados irmãos, a intenção divina de inspirar esse livro foi revelar a Deus como soberano sobre as nações. Porque um resumo nós encontramos no versículo 9 do capítulo 2, que diz assim: a salvação é do Senhor. Então temos um detalhe aqui: Jonas não é o herói da história. Crianças, também a história não é do peixe. Por isso está arriscado peixe ali. Este livro é sobre Deus. Veja, o peixe, ele é mencionado em todo o livro 4 vezes. A cidade de Nínive, 9 vezes. Jonas, ele é mencionado 18 vezes. Bastante. Mas Deus, 38 vezes. Logo, este livro, então, é sobre Deus. E como Deus tem um coração grande para perdoar os filhos e as filhas pródigos que fogem dele. E é sobre a maravilhosa graça de Deus. Deus nunca desistiu de Jonas. Nem quando ele fugiu. Nem quando ele se sentou debaixo de uma videira e fez beicinho. Deus nunca deixou o seu profeta. O profeta, sim, abandonou, fugiu de Deus, mas Deus nunca o abandonou. E aqui esta lição é para todos nós. Porque,
Jonas em todos nós. E há muito de Jonas na maioria de nós. É por isso que precisamos sempre da maravilhosa graça de Deus. E hoje eu quero tratar com vocês sobre a desobediência do profeta Jonas. Versículo 1 a 2, nós temos o chamado de Jonas. Diz a palavra de Deus que Jonas estava talvez lá tranquilo, e aí Deus apareceu e o convocou para uma grande tarefa. A vida de Jonas mudou de um segundo para o outro. E irmãos, é incrível, é muito incrível como a nossa vida pode mudar apenas com uma frase. Você talvez pode estar dirigindo o seu carro e de repente você receber um telefonema, uma mensagem que mudará a sua vida para sempre. Talvez você esteja tranquilo, repousando, aproveitando a sua folga. E pode vir uma palavra, pode vir uma mensagem nos meios dos celulares ou redes sociais, e isso mudar a sua vida para sempre. Ainda hoje de manhã a gente estava falando sobre o final dos tempos, e eu falando bastante sobre a morte, e a gente fica até meio assustado quando fala com morte. E eu chego em casa, a gente senta, prepara-se para almoçar, de repente aquele choro na travessa, aquele desespero, a vizinha faleceu. Não foi profecia minha, eu não sou profeta, isso já acabou. Mas ela faleceu e houve um grande lamento naquela travessa nesta tarde. Então, amados irmãos, isso muda a vida da pessoa e muda para sempre. É interessante porque se for uma notícia boa, a sua vida também muda de um jeito. E se for uma notícia ruim, isso também vai mudar a sua vida. De qualquer forma, a sua vida pode virar de cabeça para baixo com apenas um telefonema ou uma mensagem. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando Deus falou em poucas palavras, vá para Nínive, isso mudou a vida de Jonas. Ele estava tranquilo, estava ali repousando, e agora a vida dele mudou de uma tal forma de que virou tudo de ponta cabeça. Deus disse, vá para Nínive, pregue contra ela. Irmãos, vamos falar um pouco sobre os assírios. Deus disse que o mal dos assírios era como um fedor para ele. Por isso era a hora do julgamento. Havia chegado o momento. Quando Deus disse que Nínive era má, Deus não estava brincando. Entre as cidades do mundo antigo, vejamos que Nínive era uma das maiores das cidades do mundo antigo. Nínive era a capital do domínio assírio. Nínive foi fundada sobre as férteis barrancas do rio Tigre, os morros do rio Tigre. Logo depois daquela dispersão lá da Torre de Babel, e ela então se instalou ali nas proximidades do rio Tigre, e ali ela floresceu através dos séculos, até que se tornou uma grande cidade, que você gastaria 3 dias para caminhar de um lado para o outro, muito grande. Depois, lá no finalzinho, Deus dá um número de 120 mil pessoas naquela cidade, aproximadamente. Então veja que a Síria tinha uma capital muito bela, que era Nínive. E os assírios, irmãos, eram o império mais poderoso daqueles dias. Os assírios tinham uma reputação de crueldade. O profeta Naum comparou Nínive ao leão cruel e devorador, para vocês verem o quanto Nínive era terrível. Os soldados assírios foram chamados de a máquina de guerra de extrema crueldade. Quando os soldados capturavam uma cidade ou um país, eles empalavam, espetavam uma vara por baixo da costela do cidadão até sair na boca e colocavam em seus cordões como exemplo. Eles esfolavam as suas vítimas vivas, amarravam, esticavam a pessoa e pegavam uma lâmina muito fina e
começava a separar a pele da carne, a pessoa ainda viva. Eles decapitavam, eles mutilavam seus prisioneiros de guerra, arrancavam um braço e cumprimentavam-se o ele com o outro para zombar. Amados irmãos, isso acontecia em praças públicas. Eles perfuravam o queixo das suas vítimas e passavam uma corda e forçavam os seus prisioneiros a viver em caniços como cães. Os assírios não gostavam dos judeus e os judeus também não odiavam os assírios. Segundo a história de Flávio Josefo, quando uma cidade via que ela seria invadida pelo exército assírio, eles cometiam um suicídio coletivo, que era muito melhor do que cair na mão deles. E por causa disso, não só os judeus, mas as outras nações não gostavam dos assírios. E os judeus odiavam-nos por causa da sua idolatria, odiavam-nos por causa da sua arrogância. O judeu e o assírio não se combinavam. E nos dias em que Jonas profetizou, estava para se cumprir a profecia de Isaías. Isaías havia predito que os assírios conquistariam Israel. E no dia que Jonas estava para profetizar, Israel vivia um período de proteção, por enquanto, mas já existia uma preocupação com o grande avanço da nação síria. A Assíria já estava às portas da Palestina. E foi neste momento que Jonas é chamado por Deus para ir e pregar contra Nínive. Os ninivitas iriam destruir todo o reino de Israel. Eles iriam queimar toda Samaria. Eles iriam queimar a cidade de Jonas. Eles iriam matar os seus filhos. Eles iriam escravizar suas filhas e sua esposa. Era isso que eles faziam. E Jonas então é chamado por Deus para pregar a esse povo que estava para massacrar o povo judeu. E Deus se revela a Jonas e o convoca para uma tarefa. Deus disse a Jonas para ir a Nínive, capital da Síria, e clamar contra ela, porque a sua maldade tinha atingido um nível insuportável. E Deus não sugere que Jonas vá a Nínive, ele ordena, vá. Agora, para um judeu, isso era repugnante. Receber ordem de Deus para pregar em Nínive. Para Jonas, Nínive iria direto para o inferno. Direto. Por isso ele preferiu desobedecer ao chamado divino. Certamente as pessoas israelitas diziam: Jonas, não vá, Jonas. Esse povo daqui a alguns anos vão nos matar. Não vá pregar o evangelho para eles. Eles não merecem. E Jonas, como um bom patriota, não foi. E ele encarnou também a nação de Israel e as outras nações. E não foi. Por isso nós vamos destacar 4 pontos aqui também. Primeira coisa, o mensageiro da palavra de Deus, ele não pode pregar apenas onde ele gosta de pregar. Ele precisa se dispor para ir e pregar aonde Deus o envia para pregar. Certamente Nínive seria o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ir como missionário. Mas ainda que Jonas tenha tentado fugir, Deus o obrigou a cumprir a tarefa. Isso demonstra que Deus está no controle. É Deus. Depois, um outro ponto. Nínive era a cidade mais perversa, violenta e rendida ao pecado daquela época. E Deus envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo. Mas é Deus que irá converter o coração dos cruéis ninivitas. É Deus quem comanda soberanamente as nações. Mais à frente, vemos ali Deus pronunciando que tinha 120 mil pessoas ali na cidade de Nínive e que foram transformadas. Terceiro ponto, os pecados dos ímpios ofendem a Deus, pois Ele é santo, justo e
não pode aceitar o mal. O pecado, irmãos, é uma abominação para Deus e deve ser provado em todo lugar, em todos os tempos. O evangelho pregado por Jonas foi o mais curto da história. É composto de apenas 6 palavras e uma letra. Ainda 40 dias e Nínive será submertida. E houve um grande impacto. Jonas não queria que esse povo fosse salvo. Por isso ele improvisou um sermão. No máximo 5 minutos. Saiu pelas ruas da grande cidade, dizendo: daqui 40 dias, Nínive será engolida pelo rio. E foi. Isso algumas gerações depois. Foi o suficiente para o imperador, o rei, clamar o nome de Deus e se arrepender em massa. O pecado, irmãos, o quarto ponto, o pecado da cidade, muitas vezes passa despercebido. Porém, jamais passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vê a maldade das cidades. E certamente chegará o momento, a hora do julgamento. De fato, o Senhor, Ele é fogo consumidor. Mas é o Deus de pura bondade, graça e misericórdia. E Jonas via o Senhor como seu Deus e como Deus de Israel. Mas ele não via Deus como o Deus dos ninivitas, dos assírios. Ele não via o Deus de Israel como o Deus de outros povos, principalmente de Nínive. Mas Deus é o Senhor de todas as nações. E o próprio, no livro de Jonas, o próprio livro diz: o Senhor, a Ele pertence a salvação. Ele acreditava na graça divina, ele acreditava na maravilhosa graça de Deus, mas aqui ele não estava entendendo ainda. Talvez por causa do seu patriotismo, ele estava com os olhos desfocados da graça de Deus. Mas Deus é o Senhor de todas as nações, de toda a terra, de todos os povos, de todas as tribos. Ele é o Senhor soberano. Ele estendeu a sua graça sobre todos aqueles que o temem. O Senhor estendeu a sua graça a cada pecador arrependido. Jonas não tinha compreendido ainda essa verdade. Inclusive o livro de Jonas termina com uma interrogativa. Ele acreditava na graça de Deus, mas ele ficou ressentido quando Deus demonstrou a sua misericórdia aos ímpios. Parece que ele não acreditava na graça de Deus para o mundo inteiro, para os arrependidos. E aí então, olha o que Deus diz: levanta-te, Jonas. É uma ordem. Vá ali, pregue contra a maldade. E aí, irmãos, nós vemos Jonas se levantando e indo. Mas ele não foi para onde Deus disse. Ele foi para outro lugar, para Tarsis. Só para a gente ficar por dentro da geografia. Nesse slide, nós temos um mapa que mostra os 3 lugares onde Jonas estava. Nínive ficava uns 800 metros. 800 metros, muito perto. Talvez não dá daqui na casa do nosso irmão Álvaro, né? 800 metros. Talvez daqui da casa do Álvaro, mais ou menos. Nem 1 quilômetro. Ao norte, você vê que as 2 setas estão muito próximas de Jope, onde Jonas estava, e Nínive. Era perto. Ficava ao leste, né, onde Jonas estava de Jope. Já Tarsis ficava na Europa, na Espanha, quase 4.000 quilômetros ao oeste da Espanha. Portanto, temos aí um espaço de 4.000 quilômetros aproximadamente entre o chamado de Deus e o desejo de Jonas. Deus disse: vá para o leste. Jonas disse: estou indo para o oeste. Totalmente o contrário, para não ir pregar aos nínives. Ele não queria ir para Nínive. Ele não se importava com Nínive. Ele achava que Deus não deveria se importar também com Nínive. Ele não queria que os assírios se arrependessem.
Jonas não queria um Deus que amasse as pessoas incrédulas. Ele não queria. Como eu disse, para ele, Deus apertava o botão do alçapão do inferno e os ninivitas desciam imediatamente para o inferno. Para ele era isso. Mas estava perfeitamente bem para ele se Deus então mandasse os assírios direto para o fundo do inferno. Porque, irmãos, o problema de Jonas, na verdade, se a gente for olhar, nunca foi com Nínive. O problema de Jonas foi sempre com Deus. Inclusive, o livro de Jonas termina e ele ainda falando com Deus, sendo duro até mesmo com Deus. Por isso que eu não queria pregar, porque eu sei que o Senhor iria perdoá-los. Ele precisava compreender uma coisa, como por exemplo, que o propósito da graça de Deus era que a sua glória fosse manifestada ao mundo inteiro. Isso desde a época de Abraão. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus o chamou e disse: olha, Abraão, você vai para uma terra desconhecida, mas lá eu farei você pai de uma grande nação. E o povo, o seu povo, vai ser testemunha disso. O povo judeu era sacerdote para anunciar o Evangelho, mas o povo viveu com isso só para eles. Deus também revelava para eles. Só que há momentos na Bíblia que Deus quer que isso saia dos muros de Jerusalém. E Jonas então agora ele fica naquele jogo. Para quê? O Senhor é só Deus nosso, não desse povo mau. Leve-os para o inferno. Mas Deus não. O propósito de Deus sempre foi manifestar a sua glória no mundo inteiro, entre os gentios. O Evangelho também deve ser pregado, pois Deus não é Deus apenas dos judeus, mas também dos gentios. Uma visão que o apóstolo Paulo, depois de ter aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco, ele compreendeu esse mistério. Ele fala disso em Efésios. O plano de Deus, não só para os judeus, mas também para os gentios. Por isso ele teve um grande ministério no meio dos gentios, que são as outras nações. E Jonas já também enfrentando já essa dificuldade lá atrás. Mas Deus disse: vai, Jonas. E ele foge. Irmãos, nós temos aqui uma aplicação que é uma chamada para Cristo. Jonas está fugindo para não ver os incrédulos libertados do julgamento. Mas não importa os seus contrários, Deus ainda salva os pecadores gentios por meio dele, demonstrando que a salvação pertence ao Senhor. E essa mensagem então é o coração do Evangelho de Jonas, que a salvação pertence a Deus. Deus salva por qualquer meio, quem quer que seja, sempre que ele escolher. Certa vez, quando eu estava no interior de São Paulo, lá no Oeste Paulista, a gente ouvia muitas histórias. Uma história que ficou marcada foi a conversão de um homem lá da igreja, que se deu assim: há muitos anos atrás, ainda tinha poucos carros, ele estava a cavalo, ele e a filhinha dele, e eles foram à cidade, saíram da fazenda, foram à cidade fazer a compra do mês. Eles iam a cavalo e fizeram a compra, e voltando para a fazenda, ele sentiu um mal-estar. E tinha uma árvore frondosa, bonita, e ele então pegou sua filha, que era ainda pequena, e falou: vamos descansar um pouco aqui debaixo dessa árvore. Amarrou o cavalo, sentaram assim ali debaixo daquela árvore e começaram então a conversar, a descansar, para ver se passava aquele mal-estar. E sua filha contando. De repente veio uma ventania e veio trazendo um monte de coisas, folhas, e veio um papel junto. E um papel rolando no meio das folhas e caiu no colo dele. Era uma folha de uma revista de escola bíblica dominical. Não tinha quase nada de referência bíblica. E ele começou a ler aquela folha enquanto estava ali sentado. Foi o suficiente
usa para salvar qualquer meio. Quem quer que seja, sempre que ele escolher, ele vai salvar. E ele escolheu Jonas, e Jonas iria pregar. Não adiantava ele fugir. Ele iria pregar o evangelho, porque foi um meio que Deus escolheu. Um outro caso também é que este homem teve uma grande referência na igreja depois da sua conversão. Ele diz que sempre ele sentiu um vazio, ele ia para uma ponte e ficava sentado ali na ponte. Ficava pensando sobre a vida, às vezes com vontade até de suicidar, de pular naquela ponte. Ele se sentia muito vazio. De repente ele ouviu um hino bem longe, né? No Salvador. Aí ele ouvia uma voz longe. E aí ele ficou interessado. Era uma mulher que estava lavando roupas e cantando o hino. Foi o suficiente para ele se converter e se tornou um grande ministro da palavra de Deus, um excelente professor da palavra de Deus. Então Deus usa os seus meios e Ele vai fazer. Não adiantava Jonas fugir. Deus escolheu e Ele iria executar. Um outro fato interessante que acontece são com os marinheiros. Os marinheiros ali, vejamos que eles abandonaram os ídolos e foram convertidos também com aquela história. Como é que eles foram salvos, os marinheiros? Pela substituição de Jonas. Mesmo na teimosia de Jonas fugindo, Deus usou ali naquele navio e os marinheiros se converteram. Jonas foi um bode expiatório. Ele foi lançado na tempestade da ira de Deus, porque aquela tempestade era a ira de Deus que estava trovejando, estava caindo sobre aquele barco. E então os marinheiros pegaram Jonas, lançaram no mar, e isso é um tipo da ira de Deus, aquela tempestade. E aí o que aconteceu? Os marinheiros foram libertos dos seus ídolos. Eles eram fenícios, através da substituição de Jonas. Quando Jonas foi lançado no mar, diz a palavra de Deus que o mar se aquietou. E aqueles homens então fizeram juramentos e prestaram sacrifício ao Senhor. Vejam que no início é Deus com letra minúscula e agora é Senhor. É o Senhor de Jonas, o Senhor de Israel. Aqueles homens se converteram. Amados irmãos, essa é uma imagem maravilhosa do Evangelho. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo, maior que Jonas. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi lançado na tempestade da ira do Senhor, por mim, por você, por nós, substituindo. Nós, filhos e filhas rebeldes, nós merecíamos, sabe o que? Sermos lançados na tempestade da ira de Deus. Porém, Jesus Cristo assumiu a culpa, e aí foi Ele que foi lançado na ira da tempestade de Deus, no julgamento de Deus, para que nós pudéssemos conhecer a sua maravilhosa graça. Então a história de Jonas também, ela nos aponta para a história de Cristo. Irmãos, essa história, ela tem muito a ver com a história do Senhor Jesus Cristo. Substituição. E o que nós podemos tirar como conclusão desta primeira parte? Ao chegarmos aqui ao final desta parte desta mensagem, parece que Jonas conseguiu escapar impune. Ele fugiu de Deus, comprou uma passagem e agora ele está em um navio indo para Tarsis. Ele está muito feliz, tudo deu certo. Ele desceu de Jope para o porto e tinha dinheiro e deu sorte porque tinha um navio parado ali. E isso não acontecia direto, porque, segundo a história, esse trajeto de Jope até a Espanha era um ano de trajeto. Então não saía navio ali todos os dias, igual em Santos ou nos outros portos, nos dias de hoje. Isso era raro, mas ele teve essa sorte. Ele tinha dinheiro, tinha o navio ali,
ele pegou esse navio, estava tudo feliz, tudo dando certo. Talvez ele estivesse pensando, olha, está vendo? A vontade de Deus é que eu vá para Tarsis mesmo, porque está tudo dando certo para mim. E ele então está feliz. Até agora o seu plano funcionou com perfeição. Ele está tão feliz, mas tão feliz, que quando a nossa história termina, ele vai tirar uma soneca. No versículo 5, ele desce para o porão e vai dormir um pouquinho. Mas saiba, irmãos, que quem viaja sem Deus está a caminho de uma grande tempestade. Se nós viajamos, mas Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer tempestade, porque o nosso capitão é Jesus Cristo. Mas sem Cristo, a coisa fica difícil. Mas Deus ainda não acabou. Ele está apenas começando. Vamos ver as palavras de Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas no fim conduz à morte. Jonas achava que esse era o caminho certo, mas estava conduzindo à morte. Às vezes nós também achamos isso, olha, esse caminho está certo, está tudo dando certo, tem que ser a vontade de Deus. Mas não é, Jonas. Às vezes não é também para nós. Nós vamos um pouquinho no próximo domingo. O texto diz que Jonas desceu a Jope. Jonas desceu até o litoral de Jope. E com essa atitude, ele estava descendo espiritualmente. Ele desceu 4 vezes. E cada passo era fora da vontade de Deus. Cada passo fora da vontade de Deus, irmãos, é um passo para baixo. Ninguém jamais desobedeceu a Deus e subiu. Só desce. Olha, ele desceu para Jope, versículo 3. Ele desceu para o porão do navio, versículo 5. Ele desceu na profundeza do mar. E ele desceu ao ventre do grande peixe. Isso mencionando a descida espiritual de Jonas. Sobe, caindo. E isso às vezes acontece conosco também, quando nós fugimos de Deus. Só descemos, ladeira abaixo. Esta é uma declaração sobre o que acontece quando desobedecemos a Deus. Sempre que você foge de Deus, você nunca vai para cima. Você vai sempre para baixo. Sempre que você resiste ao mandamento do Senhor, você desce. Mas, irmãos, como foi para Jonas, existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta para ele. E existe um caminho de volta para nós. Basta fazer aquilo que os marinheiros fizeram. Clamar a Deus por misericórdia. E então tomar Jesus Cristo para ser substituído. Ele pode acalmar a tempestade. Jesus pode. Ele pode trazer você de volta. Ele pode. Ele pode restaurar você. E Ele pode. Talvez Deus esteja chamando você para casa. Volte. Hoje é a noite. Agora é a hora. Venha. Volte para a casa do Senhor. Talvez você esteja andando a passos largos da casa de Deus. Está fugindo de Deus. Está evitando Deus. Está deixando de congregar. Está deixando de participar das atividades, da comunidade, do reino de Deus. Você está fugindo, como Jonas fugiu. E olha, nesse navio que você está pegando, sem Deus, meu amigo, a tempestade, a ira de Deus vai vir. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele está nos dando tempo. E hoje é dia. Hoje é tempo. Esta noite é a hora de nós começarmos a ouvir a voz de Deus, que fala conosco, nos dando mais uma oportunidade. Como deu para Jonas, nós vamos ver. Deus deu mais uma oportunidade para Jonas. E Deus dá também mais uma oportunidade para nós. E talvez hoje seja a noite que Deus está
nos dando essa oportunidade de voltar para casa. Como eu disse lá aquela vez que eu preguei lá no Velho Testamento, no profeta Samuel, de voltar para a casa do pão. Talvez hoje seja a noite de voltarmos para a casa do pão. Não resista ao chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Nós vamos ver as consequências sérias do versículo 3, domingo que vem, que recaiu sobre a vida de Jonas. A fuga de Jonas, domingo que vem, falaremos sobre isso. Mas irmãos, hoje é noite, hoje é o tempo de voltar à casa do Senhor. Deus está dando uma segunda oportunidade. Vamos abraçar isso, como o profeta abraçou. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde, e fortaleça e renove as nossas forças, para continuarmos na nossa jornada rumo a Cristo Jesus. Amém? Em resposta à mensagem, vamos louvar a Deus com o hino de número 299. Apostólica, o credo apostólico e no final do nosso culto, a nossa irmã Emily vai louvar a Deus com um cântico. Oremos. Bendito Deus e Pai Celeste, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos acrescenta. Porque, Deus amado, podemos estar aqui na Tua casa, chamada Casa de Oração, prestando, Senhor, este culto que somente ao Senhor é devido. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa, que é agradável, que é perfeita, e que, Deus amado, é ela mesmo que nos santifica. Te louvamos também, Senhor, pela vida do Teu servo, ó Pai, que nesta noite ministrou a Tua palavra. Rogamos sobre a vida dele as Tuas bênçãos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue a abençoá-lo, de forma que ele seja um instrumento útil e capaz na pregação da Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Deus amado, pela vida do presbítero Alexandre também,
Senhor nos ajude, Pai, a praticar, sendo, Senhor, obedientes, ó Pai, ao ouvirmos a